Olá, queridos, tudo bem com vocês? Graças a Deus eu estou bem, feliz, né? Porque hoje eu estou aqui num dia maravilhoso, ensolarado, e eu resolvi comentar com vocês rapidinho que eu estou vendo esse livro aqui, nesse livreto aqui, que diz Vivendo por Graça. Eu achei muito lindo, né? É um livreto que a gente está usando nas quartas do poder que a gente faz na igreja, né? Todo mês temos a quarta do poder e a gente usa esse livrinho, né? E eu achei muito lindo, então eu gostaria e eu achei assim, o título interessante, que diz Virtude da Insuficiência. Interessante o título, né? Virtude da Insuficiência. Quando eu ouvi isso, falei que interessante, vou ler isso aqui. Baseado no Salmo 72 e no versinho 6, diz assim: Seja, ele será como chuva, que desce sobre as campinas ceifada, como aguaceiro que regam a terra. Para a pessoa que nunca lidou com a terra, talvez não sabe o real sentido desse verso. Mas o agricultor, quando ele prepara a terra, e está disposto a lançar a semente, ele aguarda com ansiedade a chuva, né? Que disse, seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiro que regam a terra. Então, baseado nesse verso, nós vamos comentar alguma coisa. Junto ao mar da Galileia, o povo buscava Jesus. Em contraste, os líderes e guias espirituais, fariseu e parte do povo, esperavam a libertação, não do pecado, mas do jugo romano. Os judeus queriam o Messias, queria que o Messias viesse logo, mas não para os libertar do pecado. Eles queriam ser libertos do jugo romano. Para a maioria, o Messias seria um guerreiro pela força da espada e sedição. Devolveria a dignidade política e social à nação judaica. Esse era o sonho deles. Esse era o Messias que eles queriam. Foi diante dessa expectativa que Jesus proferiu o Sermão da Montanha. Sua mensagem soou como um ensino estranho. O que esse homem está falando? Não pode ser o nosso Messias. Suas palavras caíram como chuva sobre corações sedentos. Sabe aquelas pessoas que têm sede de salvação? Têm sede de Deus? A alma anela pelo Deus vivo. Tem pessoas assim também, tinha no tempo de Jesus. Mas a boa parte se escandalizou, contrariada com a expectativa de um reino de amor, misericórdia, perdão e humildade. Eles não podiam aceitar isso. Como Jesus e seus ensinos estranhos são recebidos por nós hoje? Como? Né? E aqui diz, né? Como nós estamos recebendo os ensinos de Jesus hoje? Aliás, tem pessoas aí que já estão até pensando em modificar a Bíblia, reescrevê-la para pôr de acordo com a vossa vontade, não com a vontade de Deus. Interessante. A versão alterada das bem-aventuranças, que eu achei interessante isso aqui, escrito por J.B. Phillips, ele escreveu as bem-aventuranças nas ideias do povo de hoje, dizendo assim: bem-aventurados os rompedores, porque eles vencem o mundo. Bem-aventurados os endurecidos, porque nunca deixam que a vida o machuque. Bem-aventurados os que se queixam, porque no fim consegue tudo que deseja. Sabe essas pessoas manhosas que no fim conseguem? Bem-aventurados os saciados de prazeres, pois nunca se preocupam com os seus pecados.
Bem-aventurados os feitores escravo, pois atinge os seus objetivos. Opressão, oprender, né? Aquela opressão sobre a pessoa. E bem-aventurado os sábios deste mundo, pois sabem se sair muito bem. Os sábios segundo o mundo, eles se saem muito bem, né? Bem-aventurado os perturbadores, porque consegue ser notado por todo o mundo. Em um ensino estranho, a constituição do reino de Cristo é diferente, né? Em Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o primeiro item da constituição do reino de Cristo, ter um coração humilde, humildade. Isso agrada a Deus. O que é ser humilde de espírito? Dizem alguns que humilde de espírito são pessoas ingênuas, pessoas que possuem mente obscurecida, pessoas de pouca capacidade intelectual. Porém, o significado da expressão humilde de espírito é humilde em seu espírito. Tem acentuada capacidade de análise próprias ou autocrítica. Uma pessoa que é humilde de espírito, ele sabe discernir, ele tem uma capacidade própria, né, de discernir uma autocrítica. Conhece as suas limitações de insuficiência. A pessoa que é humilde, ela nunca... uma vez viajei com uma senhora e ela dizia para mim assim: eu sou humilde. Ela tem uma humildade muito grande. Só dela ficar falando assim, eu percebi que ela não tinha humildade. Mas ela dizia, né? A palavra espírito, que é pneuma, nunca foi traduzida por inteligência nas escrituras sagradas. Os que sabem que não se podem salvar a si mesmo, nem de si praticar qualquer ação de justiça, são os que apreciam o auxílio de Cristo que pode conceder. São eles humildes de espírito, os quais ele declara bem-aventurado. Esse está no maior discurso de Cristo, na página 7. Para progredir na ciência, é absolutamente necessário que os pesquisadores nunca se satisfaçam cabalmente com as conquistas que já conseguiram. Eles devem ser sempre considerados como ponto de partida de uma nova aquisições, né? Foi Miguel Riso Júnior que disse isso. Segundo Pedro 3,18 diz: cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós devemos a cada dia crescer. Assim deve ser o cristão. Thomas Edison mostra-me um homem 100% satisfeito e eu lhe mostrarei um fracasso. Só da pessoa dizer que ele é 100% satisfeito, né? Então, já está fracassando. Toscanini irritava com os aplausos, porque julgava não ter conseguido interpretar com perfeição. Tem pessoa que é super perfeita, né? Tem mania de perfeição. Isso. Humildade de espírito é a insatisfação dos que reconhecem deficiência própria e desejam substituí-las por tesouros reais e maiores. Isso é ser humilde de espírito, entende? É a insatisfação. Sempre eu tenho que melhorar, sempre. Cada dia eu preciso melhorar, né? O apóstolo Paulo é um exemplo de viver visionado, à perfeição. Em Filipenses 3,12 ele disse: não que eu já tenha recebido isso ou já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. O apóstolo Paulo a cada dia,
ele prosseguia para conquistar a perfeição. Aqui tem uma citação de Olavo Bilac. Numa poesia vivamente expressiva, pinta o exaustivo esforço para chegar à perfeição. E à noite, a lua, dos astros, as horas mortas, rondo-me o arquejo e choro, ó cidadela, como um bárbaro uivando às suas portas. A ânsia pela perfeição. Quero ser perfeito. Eu quero que todo mundo veja a minha perfeição. Entende? O humilde de espírito reconhece a sua dependência de Deus. 2 Coríntios 5,18, tudo provém de Deus. Toda a nossa sabedoria vem de Deus. E João 15, verso 5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. J.S. Bach, nos anos 1700, era considerado o sétimo músico da Alemanha. Ele era uma organista. Em 1940, um jornal publicou a opinião dos mais conceituados músicos. Bach foi o maior de todos os tempos. Nele se encontrou a música absoluta. Qual era a chave do seu sucesso? Todos os manuscritos de Bach iniciava com JJ. Jesus Luva e finalizava com SDG, que diz Soli Deo Glory. A inspiração de Bach vinha de um profundo contato com o infinito. Pessoa que reconhecia que precisava de um Deus para ajudá-lo. Quando Reed estava compondo a oratório da criação, foi vistas várias vezes ajoelhado ao lado do piano. Suplicava inspiração. Quando ele ouviu perante um seleto auditório, com lágrima, disse, esta obra não é minha, esta obra veio de cima. Pessoa que reconhecia em Deus, que sem Deus ele não conseguiria aquilo, que precisava de Deus para fazer qualquer coisa assim perfeita. Precisava de Deus. Conclusão. Deseja você buscar em Deus a sua inspiração? Seja humilde em seu próprio espírito para que Deus o inflame com o Espírito Santo. Qual é a recompensa? Ele quer trocar nossa pobreza pelas riquezas de sua graça. Hoje, já nos é dado o privilégio de desfrutarmos do reino, o reino da graça. Porém, Jesus prometeu aos humildes de espírito uma realização superior, a maior de todas as bênçãos. Uma realização superior. Eu fico pensando nisso. É fantástico você pensar numa vida eterna, na eternidade com Cristo, porque você buscou isso lá de cima. Ele disse que dele é o reino dos céus, que esta seja a minha e a sua experiência. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, para que possamos ser humildes de espírito, ter um coração humilde diante de Deus, sempre ser dependente de Deus. É isso que significa ser humilde de espírito. Não é a gente olhar para uma pessoa pobrezinha, uma pessoa que maltrapilha e dizer, ela é tão humilde. Não, humildade de espírito é reconhecer que eu preciso de um Deus. Eu preciso de ti, Senhor. Oremos, querido Deus. Muito obrigado por essa linda mensagem. Muito obrigado, Pai querido, de termos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, que ensina a Tua Palavra, como devemos andar contigo. Abençoe as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, as pessoas, Pai querido, que têm coração humilde, ó Senhor, e que deseje que outras pessoas também conheçam essa mensagem e que elas possam, Pai, compartilhar com outras pessoas a mensagem da humildade.
Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus de amor. Ensinou-nos como devemos andar pelo caminho da humildade. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que estiver assistindo e derrama sobre eles as ricas bênçãos do céu. Eu oro no nome santo de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus ajude vocês a cada dia a conquistar a humildade do céu.